Vamos falar sobre todas as leituras coletivas que teremos aqui em 2026. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu amo uma leitura coletiva, eu amo participar de um grupo que está lendo livro. Eu acho que eu já não sei mais ler sozinha. E eu realmente acredito que esse tipo de grupo, esses encontros, eles podem facilitar para quem quer tentar ganhar o hábito de leitura, pode aprofundar mais a conversa, a discussão, porque a gente ver diferentes interpretações, vertentes do livro, acaba estimulando a gente a ler mais. Algumas pessoas não vão funcionar dentro de clubes de leitura, mas eu realmente acredito que a maioria acaba funcionando muito bem. Existem diversos clubes de leitura, eu participo de um monte. Além dos clubes que eu toco junto com a minha sócia Karina, ou eu sozinha, as leituras coletivas que eu toco, né, digamos assim, eu participo de outros clubes de colegas, outras áreas de membros de colegas, porque eu acho que a gente tem que prestigiar. Eu não consigo ler todos de todo mundo, então eu tento ciclar, de vez em quando eu leio de fulano, de vez em quando eu leio de ciclano e tal. Eu sempre tento fazer isso para prestigiar mesmo nossos colegas aqui, né, de YouTube ou das outras redes sociais. Muita gente tem curiosidade de saber como funciona o clube de leitura. A verdade é que existe de todos os tipos. A gente vai encontrar clubes mais acadêmicos, que são de professores mesmo, que têm graduação na área e que eles desenvolvem todo um trabalho que tem mais o tom da academia mesmo, com teoria literária, com estudo crítico. E eu acho que quem procura essa vertente, existem excelentes profissionais. Eu participo de alguns assim. Existem clubes mais informais, que são de influências de literatura na internet, que acabam se juntando em grupos e fazem algumas leituras coletivas. Eu me incluo entre uma dessas, que sou uma pessoa que não tenho nenhuma formação da área, mas eu gosto de juntar ali pessoas, separar, estipular metas em que a gente discuta e debata de forma mais espontânea. Além disso, tem clubes que são temáticos, eles separam por um ano, 6 meses, um tempo específico, alguns livros para ler, alguns livros que cabem dentro de um tema. Outros grupos e clubes de leitura vão ler um livro específico e você pode escolher participar daquele, não de nenhum outro. Cada um vai ter um jeito. Alguns clubes de leitura você lê, cada um lê no seu momento, na sua parte, e marca uma reunião específica ali, se encontra no final. Alguns vão te entregar materiais de apoio, outros vão fazer mais encontros. Bem, hoje eu estou aqui para a gente falar como funciona os clubes que eu conduzo junto com minha sócia Karine, ou as leituras coletivas que eu conduzo isoladamente. E a gente faz de tudo o que é jeito, porque algumas pessoas vão se adaptar a uma forma, outros a outras. E temos muitas leituras coletivas gratuitas. Então, a gente quer realmente democratizar o acesso a essas leituras, tanto do ponto de vista financeiro, a gente tenta cobrar o mínimo que a gente pode, quanto também acesso gratuito e diversidade de estilos de leitura, clássicos, contemporâneos e assim vai. Sendo assim, eu vou te explicar primeiro do meu clube de leitura com a minha sócia Karine, que é a minha irmã. A gente começou esse clube em 2021, as duas estavam passando por momentos pessoais extremamente difíceis e a gente se viu nessa situação, montando um clube e encontrando nisso motivação para perseverar e ser mais forte. Foi muito terapêutico para a gente criar o clube e poder focar um pouco na nossa cabeça em algo diferente das nossas vivências pessoais, que naquele momento estavam sendo bem difíceis. A gente criou o clube de livros sobre livros. A gente costuma ter 2 edições acontecendo e só uma coisa, vocês não precisam participar de todas as edições, de todo o clube. Quando você começa a entrar nesse universo, você vai dando uma fome de ler tudo e é muito importante a gente ponderar, pensar, respirar e ver em qual focar em cada momento. Eu sempre falo que os nossos clubes, seja a minha área de membro ou o clube de Waka, a gente deixa o material vitalício.
Porque se você não puder naquele momento, não se afobe, não se estresse ou gere mais ansiedade por causa disso. Algumas pessoas, eu me incluo nessas, leem vários livros ao mesmo tempo. Eu só funciono assim. Outras precisam ler um livro por vez. Então, não se force a sair do que funciona para você. Não pode agora, pega depois. Existem tantos clubes além dos nossos, tantos, dos mais diversos, para as coisas, para as leituras mais diferentes que você imaginar. Então, eu vou explicar as 2 edições que nós temos, quando elas começam, quais leituras nós teremos e quais delas serão gratuitas, como funcionar e como é o esquema. Depois eu vou explicar da minha área de membros e de um outro grupo de leituras contemporâneas gratuitas que eu também tenho. Então, dia 3 de janeiro, agora, que é um sábado, tô olhando aqui pro calendário, tá? Que é um sábado, nós vamos começar o Clube de Pactos Fáusticos. Então, todos esses livros em que a gente encontra os homens em busca de orgulho, vaidade, conhecimento, acabam vendendo a sua alma de alguma forma. A gente vai encontrar na literatura isso sendo exemplificado em diversas situações. No dia 3 de janeiro, a gente começa a leitura do livro Te Dei Olhos e Olhaste as Trevas, da Irene Solá, uma autora catalã. Esse livro é um livro contemporâneo em que a gente vai acompanhar mulheres de uma mesma família em que todas vivem a maldição da ausência. E isso envolve um pacto fáustico. É uma leitura que eu fiz ano passado, esse ano, fiz esse ano. Tem até uma resenha aqui no canal, mas a gente vai ler com calma, de forma mais aprofundada. É uma leitura gratuita, tá? Ela começa inaugurando nosso clube de pactos fáusticos, que é um clube pago. Porém, essa leitura ela é gratuita e você pode participar normalmente como se estivesse dentro do nosso clube. Ela acontece, vou deixar aqui o arroba do clube, dentro da nossa área lá do Telegram. A gente faz tudo por lá. Como esse livro é curtinho, a gente tem apenas 2 encontros. Uma leitura ao vivo, em que todo mundo começa lendo junto, a gente abre a câmera, pega o livro, eu projeto o livro na tela para vocês e a gente lê as primeiras páginas para todo mundo entrar no ritmo e a gente discute aquelas primeiras páginas. Como esse é curtinho, não vai ter outros encontros. 2 semanas depois, a gente se encontra e vai debater o livro, só que a gente tem lá o grupo de discussão, o chat, em que você pode conversar a sua experiência e tal. Temos uma ferramenta lá de spoiler que você pode cobrir o texto, se for algo que seja muito, que vai informar muita coisa sobre a leitura, um spoiler mesmo, para as outras pessoas não serem afetadas. Então a gente sempre faz isso. A leitura é a primeira e ela é gratuita, mas ela faz parte do nosso clube de pactos fáusticos, como eu falei para vocês. O clube inteiro ele vai durar mais ou menos uns 9 meses e o valor completo dele é R$ 129,90. Porém, todo o material é vitalício e isso é o valor inteiro desses 9 meses, tá? Não é valor mensal, pelo amor de Deus. É o valor do clube inteiro. E se você estiver no nosso Telegram, que você acessa lá no nosso Insta, você ainda tem 10% de desconto. Então, vai lá, que em cima desse R$ 129,90 ainda tem 10% de desconto. E é possível dividir no cartão pela plataforma da Hotmart. A gente coloca tudo por lá. Então, como funciona? Cada livro, e eu vou falar quais são eles, a gente faz essa leitura ao vivo. E esse especificamente, a gente tem encontro todo sábado. Todo sábado a gente se encontra. Além desses encontros em que a gente faz de cada meta, a gente pega um livro e separa algumas metas, o calendário está disponível também lá no nosso Telegram para vocês verem como é, para ver se vai se adaptar para vocês, enfim. Mesmo a gente não sendo da área, eu e a Karine, a gente sempre tenta trazer também algum material extra acadêmico, algum artigo. Como eu falei para vocês, existem clubes mais formais, mais teóricos, de professores, pessoas graduadas. E até por isso, a gente separa muito bem o valor. Eu jamais, e a Karine, a gente jamais cobraria um valor igual a um professor que tem todos anos e anos de graduação, por exemplo. Então, até por conta disso, porque é entender mais, aprender mais e ter um pouco de base e formação. Eu fiz uma pós em Literatura, Arte e Filosofia pela PUC Rio Grande do Sul. Recomendo demais essa pós, só que é um valor alto. Então, tem um objetivo para você entrar nessa pós. Acho que não dá para fazer assim. Tem algum objetivo. Então, eu tinha um objetivo muito específico em fazer essa pós. Me ajudou muito. Eu aprendi
Muito, muito mesmo. Queria ter tido mais tempo para ler mais coisas ainda que essa pós oferece. Mas ainda assim, eu jamais vou me colocar no mesmo local que um professor que fez 4 anos de letras, que fez sua pós, que fez mestrado. Não vou. Então é preciso diferenciar bastante essas coisas. Mas quais são os outros livros que a gente vai ler lá? A gente vai para uma das histórias bases do Pacto Faustico, que é a trágica história do Dr. Fausto, do Christopher Marlowe, que é esse dramaturgo do período de Shakespeare. Eles eram rivais, que acabou morrendo cedo, mas ele tem essa peça. A gente vai ler essa peça, que é curtinha. E depois, qual outra leitura a gente vai fazer? A gente vai ler Fausto do Goethe, Fausto I e Fausto II. Sim, considerado um dos livros mais difíceis que temos, nós vamos ler. Vai ser uma releitura para mim. Eu acho que desses aqui, desse Pacto Faustico, o único livro que eu não vou ter lido vai ter sido essa peça do Christopher Marlowe. O resto tudo eu já li, é releitura para mim. Isso é até bom, porque a gente pode conseguir aprofundar ainda mais. Depois de Fausto do Goethe, a gente vai para Mefisto do Klaus Mann, que era filho do Thomas Mann. Mefisto eu também não li não, mas Mefisto a gente vai ter aqui uma crítica bem mordaz ao início desse regime nazi que estava surgindo ali na Alemanha. Depois vamos para o pai. Por pai, Dr. Fausto Thomas Mann. Eu amo este livro. Eu amo este livro. É um livro mais denso, mas nós juntos vamos vencer, vamos conseguir. E aí, olha só para qual vamos. Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, gente. Esse livro eu vou tentar terminar de lê-lo antes da gente começar a leitura lá, para com vocês eu fazer minha releitura. E é um dos maiores clássicos nacionais, um livro que tem um ritmo, linguagem e toda uma estrutura muito própria. E a última leitura que faremos, que vai acabar em agosto, e essa é gratuita também, é O Mestre e Margarida, do Bulgakov, uma sátira à Revolução Russa. Eu também adoro esse livro, não é por nada não, mas essa edição dos Pactos Fáusticos, ela está fantástica na seleção. Aliás, esse tema, ele rende muita coisa, né? Acho que o tema por si só, ele acaba agregando coisas muito interessantes. Anotaram? 3 de janeiro, uma leitura gratuita, Te Dei Olhos, Olhaste as Trevas. E 1º de agosto, outra leitura gratuita, que é Mestre e Margarida, do Bulgakov. Anotou? Anotou, né? Porque se você não puder participar da paga, entre e participe da gratuita. Acabamos por aí, mas é claro que não. Paralelo ao Clube de Pactos Fáusticos, se você não gosta da temática, não gosta disso, ou se você consegue ler mais de um livro ao mesmo tempo, nós vamos iniciar dia 4 de fevereiro nosso clube de ficção científica. Vamos ler obras da ficção científica. Começa já no dia 4 de fevereiro com Frankenstein, no mesmo estilo. Esse clube de ficção científica, ele é um pouco menor, então o preço dele, ele é mais baixo, mas também tem desconto se você entrar lá no nosso Telegram. Do mesmo jeito, material vitalício, com um grupo específico que a gente pode conversar sobre a obra, com encontros pelo menos a cada 10 dias da obra. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, a gente faz também lá nos nossos clubes, a gente sempre faz sessão pipoca, tá? Que é um dia que a gente marca para assistir um filme na temática. Por exemplo, a gente vai assistir Advogado do Diabo lá na nossa edição de Pactos Fáusticos. O outro filme a gente vai escolher juntos, mas Advogado do Diabo já tá certo que nós vamos ler. Aqui no de ficção científica a gente vai escolher juntos quais filmes vamos ver. Além disso, que a gente fala também, tem os marcadores de página que a gente manda o modelo para vocês, vocês podem imprimir temáticos de cada leitura. A gente também vai fazer uma playlist para você poder ouvir enquanto lê, porque o do Pacto Fáustico mesmo dá para fazer uma playlist muito interessante. A gente está construindo ela e vai ter, olha, esqueci de falar, a gente também tem Machadão ContoCast no Pacto Fáustico, que a gente narra alguns contos de Machado que tem relação com o Pacto Fáustico e você pode ouvir no carro, onde você quiser. Tudo isso a gente sempre faz desde o primeiro. A única coisa que eu vou
cobrar pra gente colocar recente mesmo é a playlist, porque a gente já fez em alguns e em outros a gente acabou não fazendo, mas nessa vai ter. Voltemos pro de ficção científica, então a gente vai ver Frankenstein, depois de Frankenstein a gente vai pegar o primeiro livro da Fundação, do Isaac Asimov. Após esse, a gente vai ler 2001, Uma Odisseia no Espaço. Vamos ler também Duna, tá? Duna, o livro inteiro, aquele primeiro livro. Aquele primeiro livro são os 2 primeiros filmes que a gente tem e mais um que ainda não saiu, tá? Então, aquele primeiro livro tem muita coisa. A série Duna, gente, tem pra lá de 18 livros, tá? Só eu tenho aqui uns 8 já da série inteira. Mas aquele primeiro livro, que é a Malhação, ele representa 3 filmes. 2 que já saíram e um que dizem que vai sair aí em algum momento. Mas a gente vai ler aquele calhamaço mesmo. Depois a gente vai ler da Úrsula, A Mão Esquerda da Escuridão, outra mulher na ficção científica. E da Samantha Schweblin, um livro mais contemporâneo. A gente vai ler Kentucky. Tudo isso lá no grupo fechado, mas obviamente que a gente vai colocar uma leitura gratuita com vocês. Então, desse aqui a gente vai ler A Mão Esquerda na Escuridão, leitura gratuita, que será em maio. Anota, leitura gratuita lá, Mão Esquerda da Escuridão. Lá, Te Dei Olhos, Olhos das Trevas, janeiro. Maio, Mão Esquerda da Escuridão, da Úrsula. E em agosto, Mestre Margarida. Você já está vendo que tem 3, serão 4 ao total leituras coletivas do ano que vem, gratuitas, que derivam do nosso clube. E esse começa dia 4 de fevereiro. A gente ainda vai lançar o produto, tudo para vocês. Mas lá no nosso Telegram, você pode conversar com a gente e tirar todas as dúvidas. Os links estão todos lá, tá tudo lá. Essa edição de ficção científica, ela deve acabar em julho, tá? Aí a gente deve dar uma semaninha de folga, 2, e em julho mesmo a gente começa uma outra edição. Então essa edição é mais curta, começa em fevereiro, acaba em julho. E aí em julho a gente começa uma outra edição, que é a edição de horror, terror. Eu vou passar para vocês quais leituras que a gente vai fazer. A gente vai ler Drácula, esse tá sem calendário ainda, tá? Mas a gente já tem data de início. Drácula, O Médico e o Monstro, A Assombração da Casa da Colina, da Shirley Jackson, A Outra Volta do Parafuso, do Henry James. E temos 2 contemporâneos, Os Perigos de Fumar na Cama e Voladoras. Um desses 2 a gente não decidiu ainda, vai ser uma leitura gratuita, tá? A gente ainda vai montar o calendário e vai escolher um desses 2 para ser a leitura coletiva gratuita. Se vocês falassem, não, Jamile, faz desse outro, não, só fala aqui. Não, desse de terror, faz a leitura coletiva gratuita, tal livro. Que se as pessoas falarem muito, a gente faz. Bem, então vocês entenderam que depois do de ficção científica vem esse de terror em sequência. E como acontece aquele outro paralelo do Pacto Fáustico, ele acaba só em setembro. É longão, começa em janeiro, acaba em setembro. Depois dele a gente já tem um outro clube, que a gente chama de virada do século. Ali, no momento de maior virada da Europa, que é a Revolução Francesa. Eu vou soltar aqui os títulos, mas a gente não tem ainda, só tem uma data de início, 12 de setembro. A gente não tem ainda calendário certinho, nada, mas a gente vai ler Relações Perigosas. Do Rousseau, a gente vai ler Os Devaneios do Caminhante Solitário. A Biografia de Maria Antonieta pelo Stefan Zweig. A gente vai ler Um Conto de Duas Cidades, do Dickens. Guerra e Paz, do Tolstói. E Vermelho e o Negro, do Stendhal. Só que esse aqui deve seguir até 2027. Fica lá no nosso Telegram, que vocês vão ter todas as informações. A gente vai atualizando lá e também siga no nosso Instagram. A gente vai atualizando para vocês poderem participar. Mas veja como a gente já está com o ano inteiro programado. A gente já tem o ano inteiro programado e o início do ano que vem. Isso é do meu clube, com a K, que a gente tem esse pacote fechado em que a gente fornece para vocês essas leituras. Algumas viram gratuitas que você pode participar se não quiser entrar no pago, e que a gente tem lá o nosso grupinho privado, em que a gente se encontra praticamente semanalmente para conversar, vemos filmes, enfim, que a gente cria ali uma amizade. Além disso, a gente tem os sprints, né, que eu sempre faço, mas isso é para tudo, tá? Pro gratuito, então a gente tem sprints. Que toda terça-feira de manhã e quinta à tarde, a gente marca uma reunião aberta em que cada um pode ler o que quiser. 50 minutos cada um lê, estuda, faz o que precisa fazer,
10 minutinhos, 15 minutinhos ali conversa. Então isso também, a gente coloca isso nessa comunidade literária, digamos assim. Agora vamos para minha área de membros. Sim, a gente lê muita coisa ao mesmo tempo e você não precisa entrar nesse ritmo. Isso aqui é para você ter opção de escolha. Olha que legal, ter opção de escolha. Ela custa R$ 2,99 o plano básico. O que você tem no plano básico dela? R$ 2,99 por mês, gente. R$ 2,99 por mês. Isso dá menos de R$ 36 ao ano, tá? O que a gente tem no plano básico? A gente tem uma leitura coletiva gratuita e a minha área de membros é só de livros difíceis. Livros que consideramos difíceis. Então, a gente tem uma leitura coletiva gratuita que vocês votam, tá? Vocês votam. Neste momento, estamos lendo Graça Infinita. Eu sempre coloco um calhamaço e 2 livros curtinhos. Um calhamaço e 2 livros curtinhos, em sequência, né? Então, nesse momento, estamos no calhamaço, Graça Infinita. Ainda dá para você entrar. E ele deve seguir até maio, mais ou menos, do ano que vem. Eu tô com o calendário pronto até março. E até março a gente tá quase finalizando ele. Eu acho que a gente finaliza ele em maio. Porque eu também preciso sentir do pessoal como é que é o ritmo. E como é que funciona? Temos lá um grupo específico para discutir o livro. E a cada 15 dias eu solto o vídeo daquela meta. E depois a gente marca no final para conversar sobre a leitura. Mas a gente tá o tempo todo conversando lá no grupo. Lá no grupo a gente está o tempo todo conversando sobre a leitura que estamos fazendo. Lá, além do direito de você acessar os vídeos antes que eu solto, além dessa leitura coletiva específica, a gente tem outra coisa acontecendo que eu chamo de páginas soltas. O que é o páginas soltas? É uma abazinha que eu deixo lá e que algum livro que eu tô lendo, eu falo, gente, eu tô lendo esse livro aqui. E aí, no meu ritmo, sem cronograma, sem nada, eu vou lendo e solto áudios. E aí, quem quiser ler junto comigo. Agora, a gente tá lendo Domínio do Tom Holland, que é um livro de não ficção. Mas a gente já leu outras coisas lá. A gente leu lá Manhã e Noite, do Ian Fosse. A gente leu lá Maus, aquela HQ. A Autobiografia do Vermelho, Danny Carlson. Então, alguns livros que eu tô lendo assim, eu vou lá, coloco os áudios de acordo com algumas metas e a gente vai lendo. Mas é muito mais minha escolha de leitura e dentro do meu ritmo, que às vezes, assim, gente, eu levo 3 meses lendo um livro de 200 páginas. Ou uma semana lendo um livro de 400 páginas. É de acordo com a minha vontade. Então, esse é página solta mesmo. Tá? Página solta. Mas existe uma outra parte na minha área de membros que eu chamo de projetão. Como é que funciona o projetão? A gente pega um livrão desafio, uma série desafio. E aí, lembra que o outro vídeo sai a cada 15 dias? Então, no intervalo desses 15 dias, em 15 dias também, então toda semana tem vídeo, eu trago o conteúdo daquela quinzena ali, daquele projetão. Então, toda semana tem vídeo lá. Só que esse é a parte. Esse é a parte. Ele custa R$ 4,99, R$ 5,00 por mês, que dá R$60, menos de R$60 por ano, né? Menos de R$60 por ano. Esse, especificamente, você tem acesso não só ao projetão, como todo o resto. Todo o resto da parte inicial. No momento, estamos finalizando, a gente finaliza março, As Mil e Uma Noites, os 5 livros daquele box, tá? E tudo isso, gente, todas as leituras que já tiveram lá, todas as leituras já tiveram, da área de 2,99, todas as leituras que já aconteceram, tem os vídeos lá pra vocês, todas. Eu vou colocar aqui a lista de tudo que a gente já leu na minha área de membros e que tem vídeo lá pra vocês, tá aqui embaixo, na descrição, vocês vão achar, tá? Toda a lista. Eu vou deixar tudo separadinho, melhor. Todas as listas, se couber, eu não sei se na descrição vai caber tanta coisa. Vou garantir o da minha área de membros, tá? Vou colocar a lista aqui do que a gente já leu. Mas, em março, a gente começa, no dia 22 de março, Em Busca do Tempo Perdido. Vai levar mais de um ano, tá? Meu cálculo é de 52 semanas, mas vai talvez durar mais que isso. Só que eu vou aumentar. O valor não vai ser mais R$ 4,99, vai ser o valor de R$ 6,99, R$ 7,00 por mês. E daí você vai ter acesso não só à leitura de busca do tempo perdido, como todos os benefícios da outra leitura coletiva, enfim. Então, do projetão, acabou Mil e Uma Noites, começa Em Busca do Tempo Perdido. E da leitura normal, acabou Graça Infinita, a gente vai para O Estrangeiro, junto com o Mito de Sísifo. Vamos ler os 2 livros, porque dá pra gente fazer uma dupla entre eles, do Camus. Depois a gente vai ler do Calvino, Cidades Invisíveis, do Calvino.
Outras leituras a gente ainda vai ter votação, ainda vai vir calendário, então lá na área de membros a gente vai conversando. Como eu falei, assim, bota um calhamaço e 2 curtos. Então esses 2 curtos vai ser O Estrangeiro e Cidades Invisíveis. E eu acrescentei o Mito de Sísifo porque eles combinam demais, né? Eles se complementam. A ideia do Camus era que eles se complementassem. Acabamos por aí? Não, não acabamos por aí. A Dua Lipa, ela tem um clube de leitura, além de ser cantora, linda, maravilhosa e tal, ela tem um clube de leitura gratuito, que é o Service 95. E eu criei um Telegram em que a gente conversa sobre essas leituras. A gente tem lá uma abinha de cada livro. Neném veio participar. E no meu ritmo, eu vou lendo, mandando áudio, mandando vídeo. Mas isso é gratuito, gente. O clube dela é gratuito. A única coisa que eu fiz é criar o grupo do Telegram e continua sendo gratuito. E são mais livros contemporâneos da seleção da Dua Lipa. Recomendo você entrar no Service 95 e ver lá. A gente está finalizando a lista de 2023 dela ainda, que o clube já tem alguns anos, né? Tem 2023, 24 e 25. Quais são as próximas leituras da Dua Lipa que eu vou fazer? Lembrando que você pode entrar lá e ler as anteriores. Ou não me esperar e já ler as próximas, porque as abas já estão lá abertas para quem quiser. E você vai comentando, a gente vai conversando lá. Quando você entra no grupo, tem as instruções de como funciona direitinho. Então, quais são as próximas? Só Garotos, da Patti Smith. 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. A Metade Perdida, tô deixando as capas aqui do lado para vocês. Deem uma olhadinha. Vocês não precisam ler todos esses livros. Como eu falei mais uma vez, você pode escolher um desses, ler. Alguns já estão com todo o material lá para vocês e a gente volta e conversa. Outros dos materiais ainda vão vir na medida que eu estou lendo. Depois, A Convidada, da Emma Cline. A Cidade do Sol, do Khaled Hosseini, que é um livro que eu já li. Esse eu não vou reler. Eu vou ler O Caçador de Pipas, que é dele também. Enquanto vocês leem A Cidade do Sol. Mas como eu já li, a gente tem até material. Eu vou colocar o material disponível para vocês lá. E quem quiser ler O Caçador de Pipas comigo, eu vou ler. E eu acho que dá ainda para ler Confiança, tá? Eu vou botar a capa aqui também. Eu não sei se dá tempo de ano que vem a gente ler os outros livros dela ainda, porque vocês sabem que muitas leituras estão acontecendo, então eu vou encaixando eles à medida em que vai dando tempo. E mais uma vez eu repito, não criem ansiedade, são livrinhos, gente. São livros, tá? Não é para transformar livro em problema, não é para transformar livro em confusão, em livro em ansiedade, em livro mais nada. Não tá dando? Para. O material tá lá o tempo todo, não vai expirar, não vai ter nada. A vida tá difícil, um monte de coisa acontece. Para. Aquele livro que você tinha programado não quer o outro? Deixa, troca, abandona o livro. Não é abandonar uma faculdade, não é abandonar uma família, sabe? Não é uma definição de mudança de emprego. É um livrinho, repito, livrinho. Livrinho é para ser bom, gostoso, para a gente se divertir, para a gente aprender. Não é terapia, mas é para ser terapêutico. Não gerar mais estresse para a vida de ninguém, não. Essas são umas 1878 leituras que faremos ano que vem. Além disso, preste atenção, aguardem. Maio começa a Maratona Pré-Nobel. Maio, abril, tá? Começa a Maratona Pré-Nobel. E depois eu explico com calma, não é para esse vídeo aqui, mas eu vou convidar muito vocês para participarem, que eu tô muito animada esse ano. Eu fiz sozinha, algumas pessoas que viram que eu tava fazendo e que estão lá na minha área de membros, acabou participando também, fazendo, mas eu vou fazer algo formal ano que vem, pra gente fazer a Maratona Pré-Nobel, ler tanto os já laureados ou os possíveis futuros laureados. É isso, qualquer dúvida, pergunta aqui embaixo e até o próximo vídeo.